Boa noite. Vamos iniciar nossas atividades da quarta-feira à noite, fazendo a nossa leitura, pedindo a permissão do leitor da casa, Senhor Henrique Barçanu, e sua equipe, para que faça a devida limpeza e qualquer energia negativa que se encontre. Pedimos a purificação da água, pelo meio necessário para nós, para nossas casas, e assim, em nome de Deus, do Cristo e da caridade, vamos iniciar a atividade da quarta-feira à noite. Nosso irmão Rodrigo de Torres vai passar a explanação. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. É sempre um prazer ter dividido esses momentos com vocês. E, de início, de antemão, eu já vou me desculpar e pedir a caridade do nosso coração. Por quê? Porque a primavera que traz a cor e o perfume das flores também traz a minha rinite alérgica. Então, se rolar uma voz meio fanha, se rolar uma rouquidão, vocês perdoem por caridade de vocês, porque faz parte das circunstâncias que o expositor espírita tem que enfrentar para fazer a tarefa. Mas enfim, nós queremos iniciar o raciocínio da noite de hoje convidando todos vocês a um raciocínio conjunto conosco, a uma ideia, a uma percepção, porque acreditamos que as cadeiras da Casa Espírita, melhor falando, né? As carteiras de estudo da Casa Espírita, porque todos nós somos estudantes. Eu nem sei se hoje em dia ainda se fala carteira. Na minha época se sentava a classe, né? Era carteira que se chamava, mas enfim, eu não sei. Mas as classes, as mesas, as cadeiras de estudo são as mesmas. Só mudam as pessoas. Os espíritos reencarnam e a gente vai indo, mas a lição do Evangelho é a mesma. Dito isso, a partir dessa percepção, todos nós precisamos adentrar a casa espírita com o intuito, sim, de aprender, com o intuito de nos melhorar, mas também com o intuito de refletir. O Espiritismo nos convida a reflexionar sobre a vida, sobre a existência, sobre nós mesmos e sobre o mundo também. Porque evoluir é ampliar a consciência, ampliar a nossa consciência sobre nós mesmos, ampliar a nossa consciência sobre o nosso papel no cosmos, ampliar a nossa consciência sobre a nossa ligação com todos os seres da criação e ampliar a nossa consciência sobre Deus. Então, para ampliar a consciência, nós também precisamos refletir e reflexionar. E nós precisamos refletir sobre a época que nós estamos vivendo. Nós, enquanto coletividade. Nós, enquanto geração espiritual reencarnada nesse momento atual. Nós vivemos um paradoxo que nos convida a, no mínimo, refletir. Nunca, na nossa história enquanto coletividade, enquanto sociedade, enquanto humanidade, nós alcançamos tal índice de desenvolvimento, aonde as técnicas e a tecnologia aplicada na agricultura gera anos e anos, safras recordes, recursos abundantes no nosso planeta. E nós nunca vivemos um contexto onde tantas pessoas vivem abaixo do necessário para viver. Ou há tanta concentração na mão de tão poucas pessoas, enquanto tantas vivem com menos do que o mínimo necessário. Nunca a tecnologia nos colocou em tal ponto aonde nós temos a condição de nos comunicar como se estivéssemos falando ao vivo com uma pessoa do outro lado do mundo. Nunca. Chegamos a tal ponto onde a tecnologia nos propicia tanto conforto, tantos recursos, tantas circunstâncias que facilitam a nossa vida. Tantas possibilidades de nos unirmos, de nos socializarmos e de estarmos junto com as pessoas que nós amamos. E nunca vivemos tão solitários. Nunca vimos tanta solidão no mundo, tanta solidão no nosso meio. Nunca. A medicina teve tal ganho, tal desenvolvimento, dando para nós todos, para as pessoas, para a nossa sociedade, para a nossa coletividade,
potencialidades e possibilidades de termos vidas mais longas, com mais qualidade. E nunca tivemos tantas pessoas desistindo dessa vida e partindo daqui pelas portas do suicídio. Nunca tivemos tanto à nossa mão para sermos tão felizes e nunca encontramos tanta tristeza, tanto sofrimento, tanta desilusão no nosso meio. De modo que, de forma muito concreta, sem medo de errar, se nós estivermos aqui em 20, 30 pessoas, as estatísticas mostram que, no mínimo 5 de nós aqui faz uso de algum remédio para conseguir dormir, manter a serenidade, manter a alegria, ou não se deprimir, ou apenas não se incapacitar frente às circunstâncias psicológicas da sua vida. Nós estamos diante de um paradoxo. E esse paradoxo convida cada um de nós, membros da coletividade, porque isso também é uma ideia que nós estamos perdendo através do tempo. O ambiente, a ambiência em que nós vivemos, faz as pessoas acreditarem que a vida e a receita para viver é cada um por si. Cada um por si. Eu faço o meu para os meus, para a minha família, para as pessoas que eu gosto. E não é. Uma construção coletiva nada mais é do que a potencialização da individualidade. Uma coletividade se constrói a partir da individualidade, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando. E a nossa sociedade é a média, a mediatriz das pessoas que compõem essa coletividade. Então, uma sociedade doente é feita de indivíduos doentes. Uma sociedade feliz é feita de indivíduos felizes. E a gente pode falar isso da sociedade, mas a gente também pode falar da nossa família, do nosso trabalho, da nossa agremiação, aonde nós nos inserimos. Então somos convidados a fazer essa reflexão. E ao fazermos essa reflexão, também somos convidados a nos entender dentro desse contexto. E entender qual é a proposta do Espiritismo frente a essa problemática. Porque o Espiritismo tem uma proposta. Humildemente, o Espiritismo apresenta uma proposta. Não temos a pretensão de encerrar essa proposta nesses 30, 40 minutos que temos aqui. Mesmo que vocês me conheçam, eu sempre passo um pouco do tempo. Mesmo assim. Não temos essa pretensão, não temos essa capacidade, mas quem sabe ao menos dar o ponto de partida para esse raciocínio. Para que nós saiamos daqui com um raciocínio a fazer, chegamos na nossa casa e reflexionemos sobre isso. A partir da doutrina espírita, nós podemos montar e tecer alguma explicação, um convite a uma melhor. E aí entra o ponto. O Espiritismo, ele fala sobre um parâmetro, um princípio, que deveria nortear a busca de cada pessoa, para que a pessoa conseguisse, assim, se entender. Introjetar dentro de si mesmo certos fundamentos, certos valores, que propiciem dar base para a pessoa conseguir ter uma vida mais plena. E ter uma vida mais plena é uma vida cheia de possibilidades, mas uma vida também cheia de serenidade, tranquilidade, paz e, por conseguinte, alegria. Entende? Porque a paz construída dentro é a paz que propicia a alegria que vivemos fora. Esse é um princípio da doutrina espírita. Então a doutrina espírita nos convida a fazer um trabalho íntimo, uma reforma íntima. Mas eu já quero fazer um combinado com vocês. Quando eu falar de reforma íntima, por mais a metáfora é boa, tá? A metáfora é boa para começar, ponto de partida, para começar a conversa, a metáfora é boa. Falar de reforma. Reforma, o que é reforma? É reformar, é reconstruir, é melhorar. Só que quando a gente fala de reforma, o que a gente já vem direto na nossa cabeça? Alguém já fez reforma em casa? Ah, é, né? Poeira, quebrar
sujeira, barulho, o construtor faltou, não veio trabalhar, você pagou uma parte da empreitada dele e não entregou, o material não chegou, o material não deixou de preço. Sabe aqueles problemas tudo? Sabe? É a metáfora da construção, é a metáfora da reforma. A metáfora é boa, a analogia é boa. Você está destruindo algo para construir algo melhor. Só que, quem sabe, o convite que a gente faz, o combinado que a gente faz, ao invés de nós falarmos de reforma, nós falamos de processos educativos. Processos educativos do espírito, da alma, da mente, do ser, como você melhor entender. Porque somos um ser que é também que é espírito, que é mente, que é coração, que é... enfim. Então, um processo educativo, um processo que faz a pessoa se educar. E, para iniciar o texto, porque eu quero trazer um texto, eu vou contar para vocês por que eu vou pegar esse texto. Nós, eu e a minha esposa, a nossa família, na nossa casa, nós fazemos o Evangelho no Lar há 15 anos ininterruptos. Ininterruptos. Há 15 anos. Todo domingo de noite, às 9 horas da noite, nós fazemos o Evangelho no Lar lá em casa. E já aconteceu da gente estar viajando. E a gente se reúne onde a gente está e a gente faz o Evangelho onde a gente está. Se a gente não leva os livros, a gente faz uma prece, a gente faz um comentário, a gente faz uma oração. Já aconteceu da hora a gente estar na estrada. E vai demorar para a gente chegar em casa. Então a gente já parou na estrada mesmo e já fez o Evangelho. Na estrada, pedindo para chegar em casa de segurança. E chegava em casa e fazia prece. São 15 anos ininterruptos. O meu filho, Luiz Fernando, ele tem 7 anos. Então, desde que o Luiz Fernando é pequenininho, a gente sempre faz com ele também. Teve uma fase que era mais difícil, mas teve a fasezinha que ele começou a se desenvolver, então a gente fazia uma coisa diferente. A gente transformou o Evangelho no lar numa circunstância diferente. Então, a gente fazia uma cabaninha, o Evangelho na cabaninha do lar. Às vezes, quando ele já estava um pouquinho mais velho, eu criava as histórias do Evangelho como se Jesus fosse meio que um Harry Potter, assim, sabe? Para impressionar ele. E assim a gente foi indo. O Luiz Fernando tem 7 anos e agora ele está na fase da alfabetização. Então, agora o Luiz Fernando está participando do Evangelho, lendo uma coisinha ou outra. Ele abre um livro. Aqui o Miguel também. Também? É? Ele casa meio, ele faz a abertura, ele lê a passagem e ele comenta. Não, maravilha, isso, maravilha. O Luiz Fernando, então, ele tem a mensagem, a gente pega as gotas de sabedoria, Dival, e ele lê, ele tenta alguma palavra, mas a gente faz o Evangelho. E ele participa junto. E a tarefa dele, tá? Além de fazer a prece de abertura, ele faz. A tarefa do Luiz Fernando é abrir os livros. Então, nós iniciamos sempre com um livro da Fonte Viva, da mensagem, daí eu faço uma prece, a gente lê o Evangelho, faz um comentário, faz outra prece, faz o encerramento. E ele abre os livros. Então, há 4 semanas atrás, ele abriu esse livro aqui e saiu no capítulo 30. O capítulo 30 chama-se Um Texto de Emmanuel, um fantástico texto. Educa é o nome do texto. A gente leu, comentou, fez o Evangelho. Na outra semana, o Luiz Fernando abriu novamente e o que saiu? Educa, capítulo 30. Olha só, a mesma página, 2 domingos seguidos, vamos ler a página. E lemos a página. Passou mais uma semana, ele abriu o livro e saiu, educa de novo. Daí sabe qual é a minha ignorância? Aí o Rodrigo, minha ignorância, sabe? Não, filho, tu tá abrindo errado o livro, tu tá abrindo sempre na mesma posição. Pega teu dedinho, vira o livro de cabeça para baixo e faz assim. E quando tu achar que o dedinho tem que parar, tu para. Capítulo 30. Terceira vez. 4ª vez, pela 3ª semana. Daí, são as coisas que acontecem lá no nosso Evangelho do Lar, que é muito tempo fazendo o Evangelho do Lar. Então, várias coisas já aconteceram. A gente já recebeu visita, já veio mensagem, muitas coisas. É uma daquelas histórias que acontecem, então eu entendi. Vocês querem que eu estude esse capítulo, então vocês querem que eu entenda esse capítulo. Então eu comecei a estudar, fui, lapidei, peguei aquele negócio de interpretação de texto, lapidar aquilo que o CDF, o NERD faz, sabe? Que a gente faz desde sempre. Deu mais uma semana fazendo o Evangelho.
30. Capítulo 30. Educa. Deu ideia? Então vocês querem que eu faça palestra disso? Então, no mês de outubro, eu vou fazer todas as minhas palestras sobre o capítulo 30 do Educa. Então, vou contar uma má notícia para vocês. Nada que vocês não escutar aqui é novidade. O pessoal lá de Togo já escutou, o pessoal de Arroio do Sal já escutou, vocês já escutaram, o pessoal lá de São Paulo vai todo mundo escutar sobre o capítulo 30 até o final do mês de outubro, que já está no finalzinho. Só mais sexta-feira tem outra palestra. Então nada é novidade. Mas o texto é fantástico. E Emmanuel começa falando, porque ele vai falar disso. Ele vai falar de reforma íntima, de processos educativos. E ele começa, o versículo que ele pega, é uma parte da Epístola de Paulo aos Coríntios, onde Paulo diz assim, ele faz uma pergunta, ele faz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É uma pergunta que Paulo faz aos Coríntios nessa carta. E antes da gente adentrar o texto, porque eu não vou ler todo o texto, mas eu vou pegar partes deles e nós vamos explicar, porque senão vai ficar maçante. Nós vamos iniciar falando de 3 princípios da doutrina espírita. 3 princípios que precisam nortear esse raciocínio. E eu vou falar de princípios, eu acho melhor falar de princípios, porque geralmente a gente quer receita pronta. É natural que assim a gente queira, certo? Não é? Quantas vezes já vieram na casa espírita já falar com a gente e dizendo assim: mas o que eu faço em tal circunstância? Eu estou passando tal situação em casa, o que eu faço? Como eu devo fazer? Como eu devo agir? É natural, as pessoas querem uma receita pronta. É mais fácil ser assim, é da nossa natureza. Como vocês sabem, eu sou lá do Vale do Taquari, eu sou natural lá do Vale do Taquari, lá de Estrela, da terra dos alemães. E sempre quando eu vou visitar minha avó, é tradição. A minha avó faz uma cuca de uva maravilhosa. E eu estou dando enfático, porque, primeiro, eu estou com fome, eu vim no trabalho direto para a espírita, quem é da classe dos gordinhos sabe o que eu estou falando. E segundo, é memória afetiva. Eu chego para visitar a avó sabe que eu vou, ele já está marcado e ela já vem. Se é no inverno, ela guardou as uvas da parreira dela, do parreiral dela, congeladas no freezer, para fazer a cuca de uva, que é fantástica a cuca de uva. E ela faz aquela cuca de uva, bota aquela nata na mesa, o salame que ela mesma fez, sabe aquelas coisas de alemão mesmo. E é afetivo. Eu já peguei a receita daquela cuca umas 10 vezes. Eu já tentei fazer 20 e nunca foi igual. E eu já cheguei para ela quantas vezes, eu vou, mas quanto é a temperatura do forno? Quanto tem que fermentar a massa? Quanto de açúcar? Não fica igual, porque eu queria a receita. Ela um dia chegou assim: meu filho, eu tenho 86 anos, eu faço essa cuca, eu aprendi a fazer essa cuca com a minha multi, com 6 anos. Eu faço essa cuca há 80 anos. Não vai ficar igual. Quando tu fizer ela com 80 anos fazendo ela, vai ficar igual. A nossa tendência é buscar uma receita pronta para os processos, pronta para os problemas da nossa vida. E às vezes a gente adentra a casa espírita buscando uma receita pronta para resolver as nossas circunstâncias. Só que não existe receita pronta. Não existe. Cada um consegue fazer o seu processo a partir de princípios. E é por isso que, antes de adentrar o texto, nós vamos relembrar 3 princípios. O primeiro princípio, quem sabe, é o mais importante. Não é novidade para ninguém. É o mais importante. De forma que, eu sempre digo, se você se esquecer de tudo do Evangelho, se acontecer de você se esquecer de tudo, não esqueça de uma única coisa, que é a primeira, que é a mais importante. Nós somos imortais. Nós somos imortais. Nem todo mundo é gremista, mas todos somos imortais, né? Todos somos imortais.
somos seres, somos consciências que pré-existem a essa vida e pós-existir no lugar dessa vida. A nossa existência não é um intervalo do berço ao túmulo. Por mais que nós estejamos sendo bombardeados por essa mentira há séculos. Há séculos, as pessoas, as mentes e várias circunstâncias tentam nos moldar de forma como se nós acreditássemos que a nossa vida é esse intervalo do berço ao túmulo. O Consolador Prometido nos mostra que não é. Que esse intervalo do berço ao túmulo nada mais é do que isso. Um intervalo. Uma estadia numa viagem muito maior. E nós somos imortais. E introjetando essa ideia e lidando com a vida, com esse norte, com esse princípio, o nosso ponto de vista muda em relação a todas as circunstâncias da nossa existência. Porque nós passamos a entender e a acreditar que cada circunstância que nós enfrentamos nesse momento da nossa vida, nesse momento dessa vida maior, esse momento físico, nada mais é do que algo transitório. As coisas ruins são transitórias. E as coisas ruins, as coisas boas, são igualmente transitórias. E quem sabe mais efêmeras ainda. No momento que nós percebemos, nós introjetamos e nós colocamos essa ideia de que somos imortais como um princípio que rege a nossa busca, que rege a nossa vida, nós passamos a entender que a vida é um plano maior. Mas nós não estamos acostumados a isso, certo? Nós não fazemos planos a longo prazo para 300, 400 anos. A gente faz planos, vamos dizer, um plano de carreira, certo? A gente pensa numa carreira, a gente estuda, a gente desenvolve, a gente começa a trabalhar, a gente sabe que vai trabalhar aí mais uns 40 anos, quer dizer, era assim, né? Eu já vivia aposentado, ele passou sacudindo a cabeça. Eu não vou me aposentar mais, mas enfim, é do jogo. Então a gente sabe que a gente vai trabalhar um tempo, vai tentar se aposentar, ou a gente vai tentar amealhar algum patrimônio que nos proteja na velhice que vai chegar. É um plano de existência, certo? A gente faz um plano de família, a gente se apaixona por alguém, a gente começa a construir essa relação com a pessoa, passa a construir, então a gente cria uma família. São planos que nós fazemos para essa existência. Agora, se a gente começar a eu tenho um plano para daqui a 3 reencarnações, eu tenho um plano de 300 anos, a pessoa vai olhar, tadinho, está variando, vai mandar para o psiquiatra. Acontece que, querendo ou não querendo, nós fazemos esses planos a cada momento dos nossos dias. A cada escolha que nós temos, do momento que levantamos da cama de manhã até o momento que vamos dormir de noite, são escolhas que vão afetar nossa vida espiritual. E são planos reencarnatórios, gostando ou não, querendo ou não querendo. No momento que nós acreditamos que somos imortais, que realmente tudo há uma repercussão numa vida futura e tem uma repercussão de uma vida pré-existente, nós começamos a analisar e pensar as coisas de uma forma diferente. É melhor eu perdoar aquela ofensa que a pessoa fez. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque nós somos imortais. Se nós somos imortais, os outros também. E todas as nossas relações são para sempre também. Mas pense, não são só aquelas pessoas que a gente gosta. As pessoas que a gente não gosta também são para sempre. E eu sei o que a pessoa, todo mundo fica preocupado mesmo. Rodrigo, até a minha sogra, até a sua sogra. Meu cunhado, sim. A minha vizinha fofoqueira também. E por incrível que pareça, as pessoas que nós não gostamos, as pessoas que nós não temos afinidade, são aquelas que nós mais atraímos para a nossa vida. Então, no momento que nós pensamos que somos imortais e que tudo tem uma repercussão na vida futura, nós passamos a encarar as nossas relações de uma forma diferente. Eu vou fazer o que Jesus mandou: reconcilia o teu adversário depressa, enquanto estás no caminho, para que o oficial de justiça não entregue para o juiz e não entregue para o carcereiro. O
que Jesus quis falar na sua sabedoria. Nossas relações são imortais como nós, então vamos nos reconciliar depressa. Entende? Entende? Quando nós entendemos a imortalidade da alma e colocamos ela como um princípio básico da nossa existência, da nossa vida, das nossas buscas, nós reordenamos a maneira como fazemos as coisas do nosso dia a dia. Entendendo que somos imortais, qual é o valor que eu vou dar para o dinheiro? Qual é o valor que eu vou dar para o trabalho? Qual é o valor que eu vou dar para a saúde? Qual é o valor que eu vou dar para o aprendizado? Sabendo que tudo que eu construí nessa existência tem repercussão numa outra. Então qual é o valor? Qual é o valor que eu vou dar às coisas aonde eu vou deixar como despojo no momento que esse intervalo passar? E as coisas que eu vou guardar dentro de mim, eu não tenho que dar um valor maior. As relações que eu vou levar, as histórias que eu vou contar, o bem que eu vou fazer. Então esse é o primeiro princípio. É o primeiro princípio mais importante. E se nós nos esquecermos de tudo, nós não podemos nos esquecer disso nunca. Nós somos imortais. O segundo princípio é o seguinte. Nós somos imortais e somos espíritos em desenvolvimento. Nós estamos nos desenvolvendo. Nós somos seres maleáveis. Nós somos seres moldáveis. E por que isso é um princípio tão importante? Tiremos a ideia de rigidez da nossa vida. Por que nós acreditarmos que as coisas são para sempre? Nós acreditarmos que tudo vai ser assim sempre, aquilo que a gente chama de síndrome de Gabriela, sabe a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, eu vou morrer assim. Só acontece com nós uma coisa, nos traz frustração e infelicidade. Só. Acreditarmos que tudo tem que funcionar do jeito que nós achamos que é o certo e que nós não podemos mudar, nós não podemos ser maleáveis, só nos traz frustração, dor, infelicidade. O Chico tinha uma frase fantástica, que só o Chico Xavier mesmo podia contar. Ele diz, de permanente na vida, apenas a mudança. Olha, o Chico era um poeta. De permanente na vida, apenas a mudança. O que o Chico queria dizer? Ele queria dizer que a única coisa que não para nunca de acontecer conosco é a mudança. Vai sempre mudar. As coisas estão em constante transformação. Tudo está em constante transformação. Inclusive, nós mesmos. E nós temos uma certa dificuldade de lidar com isso. Nós temos uma certa dificuldade em mudar. E também temos uma certa dificuldade em aceitar a mudança do outro. Isso é uma má tendência que nós temos. Nós tiramos uma foto da pessoa, num momento que não é o mais adequado, e nós pegamos essa foto, como se fosse uma foto Polaroid, guardamos no nosso bolso. O tempo passou, a vida passou, e nós ficamos com aquela foto ali, no bolso. E achamos que a pessoa é a mesma da foto. Sendo que nós já mudamos, e a pessoa igualmente mudou. E no momento que a gente vê a pessoa de volta, a gente vê a pessoa à nossa frente, a gente tem uma dificuldade de enxergar a pessoa que está naquele momento na nossa frente. Porque a nossa tendência é pegar a foto e botar. Tu continuas a mesma pessoa. Mas a vida não é isso, a vida não é assim. A mudança é a única coisa que permanece. Então nós vamos mudar, as pessoas vão mudar, as circunstâncias vão mudar. Heráclito lá, um filósofo pré-socrático, ele dizia, nunca entramos no mesmo rio. O que ele queria dizer? Nunca a mesma pessoa entra no mesmo rio. Porque a pessoa já mudou. E a água do rio já passou. Então tudo vai passar. Tudo vai mudar. E nós somos seres que somos um ser em desenvolvimento, em trabalho, sendo manuseado, sendo modelado pela vida, pela espiritualidade. E aí então vem o terceiro princípio, antes da gente adentrar no texto.
O terceiro princípio é o seguinte: há uma grande placa, uma grande seta nos direcionando para uma direção, que é a evolução. Só há um caminho para nós outros: evoluir. Antes de deixar o Espiritismo entrar dentro de mim, porque isso é interessante, conhecer doutrina espírita eu conheço desde pequeno. Agora, a gente tem que deixar a doutrina espírita entrar em nós. São circunstâncias diferentes. Conhecer o Espiritismo, basta meia dúzia de livros. Sentir o Espiritismo, deixar ele entrar em nós, introjetar no nosso coração, no nosso íntimo, aquilo que mais ou menos que Paul McCartney fala lá em Hey Jude, deixar entrar por baixo da pele. Ele fala naquela música maravilhosa. Quando eu deixei, eu aprendi a deixar o Espiritismo entrar em mim, eu entendi que a vida não é uma sucessão caótica de segundos, como eu acreditava. Porque eu acreditava, antes do Consolador, que a vida era uma sucessão caótica de segundos, onde a qualquer momento uma coisa podia acontecer, ou nada podia acontecer. E uma coisa boa podia acontecer, uma coisa ruim podia acontecer. E aí gera o quê? Ansiedade. Ansiedade. Porque a gente não sabe para onde as coisas estão indo. E a gente não sabe se as coisas estão dando certo. E a gente não sabe se o que vai vir vai ser bom. E o Consolador Prometido me mostrou que não é assim. Não há uma sucessão caótica de segundos. Há um enfileirado de momentos necessários. A espiritualidade usa o tempo para nos moldar. E o tempo é puramente relativo. O tempo nada mais é do que uma medida de comparação. E que serve muito bem para nós encarnados. Mas no momento que não temos mais esse invólucro, no momento que não estamos aqui nesse plano, o tempo é completamente relativo. Então é isso. Há uma seta nos apontando a uma direção, e essa direção é irresistível. E nós vamos ter que evoluir, queiramos ou não, gostemos ou não. E a gente vai seguir adiante, empurrado, se agarrando nas coisas, não querendo ir, levando, mas a gente vai ter que evoluir. Uma vez, uma pessoa chegou, e eu estava falando sobre evolução numa palestra. E é assim, a Gladys já é palestrante, sabe que às vezes acontece da gente ir fazer uma palestra e acontece de alguma pessoa vir para buscar uma discussãozinha, um raciocínio. Não é uma discussão, uma contenda, uma desinteligência, mas é como se fosse na cabeça da pessoa um desafio intelectual, entende? Não que quem está aqui fazendo palestra saiba mais do que os outros. Pelo contrário, nós que estamos aqui falando somos os principais devedores. Acreditemos. Somos os que mais precisamos. Mas às vezes tem uma pessoa ou outra no público que mira, olha, acha que é uma circunstância, uma pessoa a quem ela pode desafiar intelectualmente para se sentir melhor. Então uma vez uma pessoa escutou a palestra e veio falar assim: eu não concordo muito com esse termo de evolução que tu estás falando. Inclusive eu quero te dizer uma coisa: eu não quero evoluir. Aonde está o meu livre-arbítrio em não querer virar um espírito puro? Entende? Mas eu quero explicar para você. Ela não acreditava nisso. Obviamente que não. Ela queria o desafio intelectual, ela queria a discussão, ela queria, tecer ali para ver se pegava. Eu não quero evoluir. E eu falei assim: sinto muito. Sinto muito. Mas e o meu livre-arbítrio? Sim, você tem o seu livre-arbítrio, mas você não tem arbítrio absoluto. Arbítrio absoluto sobre a nossa existência nós não temos. Nós temos livre-arbítrio sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos. Agora, sobre a existência toda, nós não temos arbítrio absoluto. Nós não conseguimos derrogar as leis da natureza, as leis do universo. Ou alguém pode chegar assim e dizer:
Eu não quero mais que a Terra gire em torno do Sol. Pode, até hoje em dia tem gente que acredita que a Terra ainda é plana, que as coisas acontecem assim. Mas eu não estou me referindo a isso. Eu estou dizendo, você pode acreditar no que você quiser. Agora, você não pode querer que as coisas funcionem como a sua vontade, nas leis do universo. Eu não quero que chova, eu não quero que funcione a natureza de tal forma, eu não quero que a maré do mar, eu não quero... Não há arbítrio absoluto. E a evolução é uma lei natural. Todos nós estamos inseridos nesse contexto, queirando ou não querendo. Então foi o que eu falei para a pessoa. Sinto muito. No seu livre-arbítrio está a única circunstância possível nesse caso. Se você quer atrasar a sua evolução, fique à vontade. Você pode atrasar. Séculos e séculos e séculos você pode ficar estacionado. É do seu livre-arbítrio fazer isso. Agora, o seu destino já está traçado. Nós não somos Cazuza cantando, mas nossos destinos já estão traçados na maternidade, antes da maternidade. Nosso destino é sermos espíritos puros. O tempo é relativo. Pode durar o tempo que for, mas essa seta em direção é um dos princípios. Então nós temos 3 princípios básicos agindo sobre nós. Somos imortais, somos seres em desenvolvimento, maleáveis, sendo moldados, e há uma direção para onde nós estamos sendo moldados. O tempo é o artifício usado pela espiritualidade. Dito isso, Emmanuel começa esse texto com 3 frasezinhas. Ele fala assim: na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. E no bloco de pedra há obras-primas da estatuária. Emmanuel olha a analogia. Ele está construindo o raciocínio. Ele fala, na semente minúscula. Não tem a ver com tamanho, não tem a ver com posição, não tem. Mas a semente minúscula. Já ali o germe da árvore que vai se tornar. Emmanuel está falando do caminho, da direção, ou a seta da direção. A direção, não importa o tempo. Não importa, mas aquela semente vai ser transformada em direção ao tronco. Ele está falando que um grande rio começa da fonte minúscula, da nascente. Ele não está falando do tamanho do rio, ele está falando que começa a uma forma, a uma direção, a um desenvolvimento. Ele fala, no bloco de pedra, há obras-primas da estatuária. Esse termo é fantástico. Tem aquela célebre escultura de Rodin, o Pensador, onde, genialmente, ele resume todo o pensamento ocidental, Atenas, né? O homem pensando. Uma obra fantástica. Instado a responder, perguntaram a Rodin sobre essa obra, e ele respondeu fantasticamente. Ficou célebre a resposta. A escultura já estava ali dentro. Eu só tirei o excesso. Olha que fantástico. A escultura já estava dentro daquele bloco único. Ele tirou os excessos. O que Emmanuel está falando é isso. Pensemos nessa... Há um termo da maçonaria disso também. A pedra lapidada, a pedra bruta que se torna angular, que se torna lapidada. Pensemos nisso. Pensemos nós como um grande bloco aonde a espiritualidade tira os nossos excessos, nos lapida e cria uma obra de arte. Logo abaixo, ele faz assim: também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Também nós trazemos a divindade dentro de nós. E não é o Rodrigo que está falando, não é nem o Emmanuel que está falando. Sabe quem falou isso? Jesus. Vós sois deuses. Jesus dizia, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. A visão de Jesus ao falar isso não era de nós nesse nosso estágio, mas aonde nós podemos chegar. As potencialidades do Espírito que está em germe dentro de cada um de nós. Sabe o que Emmanuel está querendo dizer aqui? Se todos nós aqui fôssemos para o programa do Ratinho fazer exame de DNA, ia sair o mesmo lá, filhos de Deus. Todos nós.
O DNA divino está em nós. E daí ele fala, Deus está em nós quando estamos em Deus. O Consolador Prometido fala do Espírito Santo, fluido cósmico universal. Todo o universo à nossa volta é a exteriorização do psiquismo divino. E nós estamos inseridos como peixes num grande mar. Só há Deus. Não há fora. Não há fora de Deus. É meio filosófico isso. Isso às vezes dá um nó na cabeça. Então não é a intenção hoje. A intenção é que nós estamos em Deus. Deus está em nós porque nós somos criaturas, criados por Deus. Então, qual é o caminho? O caminho é que nós entendamos, nos aproximemos, tenhamos a formatação do pensamento para entender a nossa ligação com Deus. Tornar isso mais coeso. Porque Jesus também falava disso. Eu e meu Pai somos um só. Por que Jesus falava eu e meu Pai somos um só? Ele, um espírito puro, crístico, no topo da hierarquia dos espíritos puros, ele tinha a consciência dele tão afinadamente ligada à consciência do Criador. E isso Jesus conquistou através de anos e anos e séculos e milênios de evolução espiritual. Emmanuel fala isso. E ele fala, mas para que a luz divina, eu já vou encerrar, para que a luz divina se destaque da treva humana. Qual é a treva humana? Todos nós, aqui encarnados, temos o nosso lado sombra e vivemos com trevas em nós. Trevas que nós precisamos iluminar. Quais são essas trevas todas? Orgulho e egoísmo. Orgulho e egoísmo. As trevas humanas que nós precisamos iluminar. Nós precisamos colocar luz para tirar essa escuridão, tirar essa treva de nós. Não vou entrar aqui em orgulho e egoísmo, que é orgulho, que é egoísmo, todo mundo sabe. Mas a treva humana a qual nós precisamos iluminar é o orgulho e o egoísmo. Para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Processos educativos da vida. Quais são os processos educativos da vida aos quais nós estamos à mercê? Para encerrar, nós, tantos anos estudando dentro da doutrina espírita e com mediunidade, meio que às vezes os nossos conhecidos, a nossa família, os nossos amigos, eles por vezes olham a gente com certa estranheza ou vira alguma coisa meio um folclore dentro do nosso meio. Eu tenho um folclore dentro da minha família, do meu meio. Todo mundo antes de ir fazer ultrassom, quando aparece alguém grave, vem perguntar para mim se é menino ou menino. E eu tenho 100% de aproveitamento até agora. Não sei se o time vai continuar ganhando. O último amigo, último casal de amigos que teve o neném, nasceu o menino deles. Nós fomos conhecer. E ele pegou o menino, eu peguei no colo. Que lindo, mano. E aí, Rodrigo, o que tu acha? Eu acho que ele é lindo, maravilhoso, saudável. Não. Sabe o que eu estou falando? Quero que tu me diga o que vai acontecer com ele. meu amigo, mas a gente não dá. Tu não é médium, cara. Tu é médium. Se tu é médium, diz pra mim, pô. Eu sou teu amigo, só tô te pedindo, cara. Daí eu não sou mãe de nada. Só que eu entrei na brincadeira. Eu peguei a criança e falei assim, ele vai viver. Ele vai se desenvolver. Ele vai se machucar. Ele vai conhecer pessoas. Ele vai ser traído. Ele vai ser abandonado. Mas ele vai se apaixonar.
ele vai ser feliz. Ele vai ter uma carreira, ele vai se frustrar com essa carreira. E ele vai tentar outra coisa. E a certo momento ele vai se sentir muito sozinho na vida dele. Mas ele vai enfrentar essa solidão. E ele vai conseguir ir adiante. Vai ter momentos que ele vai se sentir muito triste. E ele vai procurar alegria em locais onde ele não vai encontrar. Mas a certo momento, ele vai encontrar alegria no caminho certo. E ele vai continuar andando. E ele vai se desenvolver. E ele vai tentar buscar felicidade. Em algumas coisas ele não vai conseguir, em outras ele vai conseguir. Esse meu amigo ficou me olhando assim. Tu viu isso tudo mesmo? Falei, meu irmão, eu não falei nada para ti que ele não vá passar, que eu não tenha passado, que você não tenha passado. Porque o que eu falei aqui são processos educativos da vida. Todos nós vamos passar por esses processos educativos. Todos nós vamos ter as nossas crises de relacionamento. Todos nós vamos ter as nossas crises econômicas. Todos nós vamos ter as nossas crises de saúde. Todos nós vamos encontrar problemas para resolver. Todos nós, em algum momento, vamos nos sentir sozinhos na nossa caminhada. Todos nós vamos nos frustrar com outras pessoas. Vamos ter dificuldade para confiar de novo. Vamos tentar aprender a confiar de novo. Vamos encontrar uma pessoa em quem a gente possa confiar. E lá no final da vida a gente vai ver que todos os nossos amigos não enchem mais do que uma mão. A gente vai ter milhares de conhecidos. Mas amigos de verdade, pessoas que nós confiamos, são poucas. E nós vamos aprender com a vida, como as coisas são. E nós vamos precisar nos reinventar tantas e tantas vezes. E vamos precisar dar a volta em tantas e tantas vezes que as dificuldades baterem na nossa porta. Porque assim é a vida. Assim são os processos educativos da vida. A vida, Deus, a espiritualidade, chame como você achar melhor, tem formas de nos moldar que nós nem imaginamos. E às vezes, o golpe do buril é tão forte que nos lacera. E perder aquela lasca, perder aquele pedaço do nosso sentimento, nos faz achar que a gente não vai se erguer. E bate o medo, e bate a dor, e bate o desespero, e quem sabe seja tão difícil seguir em frente, que a gente acredite que a gente não vai conseguir. E às vezes a gente sente medo, às vezes a gente sente remorso, às vezes a gente sente ansiedade, às vezes a gente acha que as coisas não vão dar e que a gente não aguenta mais. Mas o Evangelho nos ensina que a qualquer momento, por mais difícil, doloroso e complicado que seja, a gente pode sempre, sempre, sempre fazer uma coisa: acerenar nosso coração, calar os nossos pensamentos e escutar lá dentro do nosso íntimo, do nosso coração, uma voz que sempre nos convida e que nos fala: vinde a mim. Todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sobrando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Porque suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. É Jesus falando com nós dentro do nosso coração, nos convidando a reformar, a reeducar, a repaginar, a reprogramar a nossa vida. Nos convidando a pegar a lógica dele, que é o jugo, a jugo dele, a lei dele, é a lei de amor. E ele diz: joga amor para dentro da tua vida, joga amor para a tua existência, joga amor para todos os problemas que tu tem. Peguemos os nossos problemas e coloquemos tacitamente na mão do Mestre. O melhor sempre vem. Sempre, sempre, sempre vem. E geralmente não é aquilo que a gente quer. Geralmente não é o que nós gostaríamos. Mas é sempre o essencial
para que nós encaremos os processos evolutivos da vida e consigamos alcançar a serenidade, a paz íntima, que faz a nossa felicidade ser construída. Mais uma vez, vocês me desculpem o tempo para avaliar. Botem na poupança, um dia a gente paga, né? Já está, né? Um dia eu vou vir aqui fazer a prece, eu vou ir para casa, todo mundo na novela. Mas que nós tenhamos uma semana, dias de busca por esse entendimento. Porque o grande lance é como nós vamos lidar com os processos educativos que a vida nos convida a encarar. Que tenhamos reflexão para levar para casa e colocar dentro de nós. Que assim seja. Vamos agora para a eleição extraordinária, colocando o nosso consciente, vitalícia Senhora da Guarda, para receber os convites positivos. Não sei de Magulares, vai passar a agradecer. Então, queridos irmãos e irmãs, dentro dessa vibração, né, da nossa palestra, vamos agora rogar a esta equipe de luz, aqui do Portal da Luz, que leve até os nossos lares estas vibrações harmoniosas, essas vibrações salutares, de equilíbrio, de amor, de paz. Pensemos nos nossos lares, em todas as suas dependências nesse momento. Pensemos nos nossos familiares que lá estão, que eles também possam receber desta caravana de luz as vibrações harmoniosas que estão necessitando. Roguemos também por todos os lares aqui da nossa comunidade, também todos possam receber a visita amiga desses mentores de luz, levando a serenidade e a paz. Roguemos também a esses queridos irmãos da espiritualidade que amparem aqueles familiares nossos que estejam enfermos, que estejam com problemas, aqueles familiares nossos queridos que já partiram, que estão na verdadeira vida, que todos estes possam receber essas vibrações amoráveis de amor que emanam do nosso coração neste momento. Rogamos também por todas aquelas criaturas que vivem próximas a nós, ou mesmo distantes, mas que estão no desespero, que estão na depressão, que estão pensando, né, no suicídio, que não suportam tantas dificuldades, e também esses espíritos amigos possam levar a estes corações, neste momento, essas vibrações harmoniosas, levando a cada um que está em aflição, vibrações de amparo, de coragem, de esperança. E que nós possamos, né, retornarmos também aos nossos lares, levando em nosso coração todos esses esclarecimentos, compreendendo o quanto é importante, né, a nossa figura, a nossa presença em todos esses grupos dos quais participamos. Que a paz de Jesus permanece em nossos corações. Que assim seja.